Mas veja só, a primeira pergunta que a gente vai levantar aqui hoje é: o ato sexual é carnal ou espiritual? Eita, que... Eu amo essa pergunta! Pastor Josué, na minha humilde opinião, né? Eu prezo muito pela sexologia clínica, educacional, mas a Bíblia para mim é inegociável. Então, primeiro eu vou falar da minha visão respeitando a Bíblia. Para mim é o principal, né? Sexo, segundo a Bíblia, une corpo, alma e espírito. Então, sexo, ele é muito mais espiritual do que carnal. Glória a Deus que põe fogo no parquinho, leva a mulher ao orgasmo, né? Faz filho, oh glória, gera vida. Mas é mais espiritual que carnal. Se a gente for olhar... hoje eu estava numa live com a Nath, a gente batendo um papo sobre isso. Se a gente for olhar para uma questão fisiológica, mas que envolve a Bíblia, o sexo, ele é troca de sangue. O líquido ejaculatório, ele é como se fosse um sangue branco mesmo. Então, existe ali um processo de troca de fluidos. É claro, vai ter aquele casal que de repente usa preservativo para prevenir, não engravidar. Mas quando o sexo é entre marido e mulher, ele é um ato sagrado. Então, eu vejo o sexo como algo espiritual, mas que envolve, sim, graças a Deus, as terminações nervosas, né? Outro dia, eu até fiquei... Às vezes, a gente escuta muita coisa, né, pastor José, ouvindo pessoas, nas pregações, nas ministrações, e uma mulher falou assim, eu nunca me permiti ter prazer, porque eu sou uma mulher de Deus. Então, eu sempre tive medo de ter prazer, medo de me entregar. Então, ela achava na cabeça dela, era como se ela alimentasse a crença de tipo, olha, eu não posso ter prazer, porque senão eu vou perder a minha dignidade diante de Deus. Uma religiosidade, né? Então, eu penso com muito carinho que o sexo é carnal, mas ele é muito mais espiritual. Ele envolve a carne, porque somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Mas ele é muito mais espiritual do que carnal, porque ele tem derramamento de sangue. Como existiam sacrifícios, né? Que Jesus... que nos orientava, existia toda aquela história dos sacrifícios, de matar um animal, de levar ao altar. Eu penso que o sexo, ele é uma troca de sangue, ele tem derramamento de sangue, por conta do entumecimento peniano, por conta do entumecimento clitoriano, e de todo o processo fisiológico, de todo o processo que o corpo sofre no estado de excitação e no estado de prazer. Eu penso o seguinte, eu penso que assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu penso que não dá para você espiritualizar o sexo. A Bíblia dizia os dois serão uma só carne, né? Não tem como você espiritualizar o sexo. Mas a Bíblia diz que todos os nossos membros devem ser usados para a glória de Deus, né? Então eu penso que quando o homem e a mulher estão no seu momento de intimidade, tendo prazer, também estão glorificando a Deus. Porque o Espírito Santo não sai do quarto, não é? E nem sai de nós na hora do ato sexual. Não mesmo. Você está entendendo? Então eu penso que o sexo também é uma expressão de louvor a Deus. Porque nós estamos nos satisfazendo com aquilo que o Deus criou para ser assim. Então eu acredito que tem essa dimensão espiritual do sexo, não é? Agora, outra pergunta muito importante, e aqui eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Qual é a importância do sexo no casamento? 10%, 50% ou 100%? Pastor, eu acho que depende da situação do relacionamento. Eu penso que o sexo ele tem uma grande relevância no relacionamento. Grande mesmo. Porque nós somos seres carnais, temos uma carne criada por Deus, que ela tem desejos. Ela tem fome, calor, frio, né? E tem desejo sexual. Tem fantasias que nascem. Nós temos que ter o domínio próprio para escolher aquilo que eu vou alimentar ou aquilo que eu vou dizer, opa, sai daqui. E nós temos esse poder, né? Sim. Mas nós somos seres que temos esse desejo. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão, eu penso que é muito importante avaliar essa porcentagem do ponto de vista do relacionamento. Eu até digo assim, né? Se o casal tem um problema sexual, uma disfunção, uma inadequação sexual, seja baixa de libido, ejaculação precoce ou qualquer outra disfunção,
o sexo, infelizmente, pode ter uma relevância tão forte, tão pesada, de levar ao divórcio. Sim. E quebrar o relacionamento. Isso é tão sério. Isso é tão sério, te interrompendo um pouco. Não, fala, por que favor. eu acompanhei um casal que ele tinha ejaculação precoce. Eu não sei se ele não se esforçou em buscar ajuda, eu não sei se ele não conseguiu a ajuda que precisava. O certo é que 2 anos depois, a esposa o deixou. Ai. Por quê? Porque ela não aceitava, certo, viver aquela angústia por causa de uma relação sexual que não era plena. Não entendeu? era satisfatória. Não era satisfatória. É o que você está falando. Tem essa importância, entendeu? A única questão que eu coloco para muita gente é o seguinte: você não pode cometer o pecado de sexolatria, né? De sexolatria, porque daí você tira Deus do centro e coloca o sexo, e não pode. Se perde, Agora, sim, eu penso que se um casal, ele tá bem, a vida sexual dele tá ativa, o sexo tem qualidade, é bem feito, tem disposição, tem prazer, ambos têm orgasmo, ambos têm prazer, a relevância do sexo, ela fica menor. Então, ela fica ali, sei lá, 50%, 60%, 70%. Para alguns casais, talvez um pouco menos, um pouco mais. Agora, quando existe uma inadequação, quando tá baixa frequência, né? Um quer mais, outro quer menos, ou até uma disfunção mesmo instalada, como essa que o senhor compartilhou aí. Aí a relevância sobe, porque daí se torna um problema. E quando o sexo é um problema e não um ambiente de cura, de prazer, de comunhão, de desfrute, né? Celebração, que eu aprendi! Sexo é a celebração do casamento, aprendi isso com o senhor. É a celebração do amor no casamento, né? Celebração do amor no casamento. Então, quando deixa de haver a celebração do amor no casamento, infelizmente, a maioria das vezes começa atritos, né? Qualquer coisinha, um tá odiando o outro, um tá com raiva do outro, qualquer coisinha, parece que fica dando choque. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Fica um ambiente conjugal extremamente sensível, porque perde conexão, né? E as pessoas precisam entender também que o sexo tem valor de linguagem. Eu costumo dizer que o sexo também é o termômetro do casamento. Não é? Diga para mim como vai sua vida sexual, que eu vou falar sobre o seu casamento. Não é? Por quê? Porque quando um casal ele não se entende sexualmente, significa que muitas outras coisas estão desalinhadas, desajustadas no casamento. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, uma outra questão que tem muito mais a ver com religiosidade. Há pessoas na igreja que dizem que ato sexual no casamento, quanto menos, mais santidade. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês que pensam assim, quanto menos sexo, mais santidade. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, capítulo 7 de 1 Coríntios, ele faz uma abordagem ao contrário disso. Ele coloca o sexo como uma forma de prevenção contra o pecado. Né? Quando ele diz assim, cada um tem a sua... Mas por causa do pecado de prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Entendeu? Então, na verdade, ele está dizendo, um casal bem resolvido sexualmente vai estar muito mais fortalecido para vencer os pecados sexuais, os pecados de imoralidade, do que aquele que não está resolvido em casa, não é verdade? Isso é tão sério que me trouxe a lembrança uma coisa que o doutor Iragildo, eu estava com o doutor Iragildo numa live também, ele estava falando sobre algo que a gente sempre, ele já tinha me compartilhado isso, uma pesquisa científica comprovou, através de um tempo, né, realizando isso e verificando algumas alterações neuroquímicas, neuronais, que a produção de ocitocina, quando ela está em alta, né, um homem, ele pode produzir mais ocitocina durante o sexo, o prazer, do que uma mulher amamentando. E a produção de ocitocina, segundo a pesquisa, aumenta no homem a conexão com a mulher no sentido físico, né, de desejo, de se sentir saciado,
que diminui o índice de adultério, segundo a pesquisa. Diminui o índice de adultério. Então, a alta produção de ocitocina, ou a boa frequência sexual, em outras palavras, auxilia o homem a não adulterar. Hoje nós estamos na seguinte realidade. Eu vou até pedir de novo, você que está aqui, manda essa live para sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor, para o seu líder, para líderes, né? Pastores em Exatamente, especial. exatamente. Hoje, todos nós, mas em especial os homens, pastor, eles estão o tempo todo sendo bombardeados por estímulos sexuais. Homens de Deus também. É no Não, deixa eu te contar. Deixa eu te na contar Netflix, é no Instagram, conta. Eu fui ministrar numa cidade em Santa Catarina, aí eu passei, assim, na rua principal de uma cidade, que todos, o outdoor, muitos outdoor, com mulher, com lingerie. Lingerie. Aí depois que eu fui saber que lá, eu acho que deve ser a capital de fábricas de lingerie. Agora, eu fiquei imaginando os homens daquela cidade. Entendeu? Sendo provocados, estimulados e tentados todo dia, né? Eu estava ministrando para homens numa igreja esse ano passado, e achei muito engraçado. Terminou a ministração, um dos pastores lá, eram muitos pastores, ele falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso, o que você falou, deve ser por isso que eu vivo tendo ereção de manhã, eu fico às vezes até incomodando a esposa, né? E na verdade é e não é, mas os homens hoje, homens de Deus, estão sendo ali, ó, estimulados sexualmente o tempo todo. É no Instagram, é ali no YouTube, às vezes entra uma propaganda, você está assistindo uma pregação, aparece uma propaganda com a mulher seminua. Ou, né, é muita informação sexual, isso direta e indireta, porque também tem os estímulos sexuais indiretos. E aí, um ser humano saudável, né, ele é estimulado querendo ou não. O que nós temos, o que eu penso, né, que nós temos que saber? É saber controlar esses estímulos, mas também alimentar os estímulos certos. Porque às vezes a pessoa religiosa pensa, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Parabéns! Mas o que você está fazendo para alimentar a sua sexualidade de forma certa? Porque a nossa sexualidade precisa de estímulos certos. Nós temos um albo erótico, querendo ou não. Nós somos seres sexuais desde o nascimento e nos tornamos sexualizados, né, com a prática sexual a partir do casamento. Bom, assim deveria ser, né? Então, o nosso ambiente sexual, quando a gente vai para um ato sexual com o nosso cônjuge, ele vai buscar excitação. Então, se ele tá com o olho aberto e tá claro, ele vai se excitar, o maridão ali olhando a nudez da esposa, a esposa olhando a nudez do marido. Mas, às vezes, nem isso acontece. E aí, o que o cérebro vai fazer para manter aquela ereção, ou para manter aquela lubrificação? Vai procurar cenas quentes que tem armazenado naquele ambiente sexual mental. Aí entra o pecado, entra a brecha. Porque assim como imagina a sua alma, assim será. A primeira coisa que você precisa para o pecado entrar na sua vida é pensar no pecado. Então, o que a gente fala? Eu falo com muito carinho isso, né? Alimente o seu ambiente sexual com o seu cônjuge, na mente. Então, eu brinco com os maridos, né? Eu falo assim, olha, qual que é a imagem que você tem da sua esposa, assim, lá no seu albo erótico, né? Ninguém precisa saber, é você e o Espírito Santo, que você pensa e fala, ah, hoje eu quero aquela mulher. Hoje eu pego aquela mulher e eu vou namorar e vai ser uma delícia. Então, é legal criar esse albo erótico saudável. Por isso que você falando em albo erótico, né? Você falando em albo erótico, eu sempre falo para os maridos que o sexo ele precisa ser espontâneo, expressivo, porque tem muitas mulheres que não fazem barulho, com medo de acordar a criança ou se o vizinho escutar, não é? E às vezes o homem também. E na verdade, a estimulação tem muito a ver com a nossa audição, certo? Muito a ver com a nossa... E outra coisa, visualizar, né? Você falou de um albo erótico, eu preciso ter um albo erótico, então nada é melhor para estimular o homem do que ver a esposa tendo prazer, não é? E por isso tem que acender a luz também, tem que acender a luz ou uma luz de abajur. Por quê? Porque na medida em que você vê a sua esposa tendo prazer, você vai criando esse albo erótico, você vai
você vai fotografando mentalmente a sua esposa, entendeu? Isso é muito saudável. Exatamente. E a lembrança, trazendo à memória essas imagens, vai provocar você, vai te excitar. Por isso que é importante você, então, manter os olhos abertos, não é? E também... E os sons também, que o senhor falou. Exatamente. Reafirmo isso. Os sons também são importantes. Eu sempre digo para os casais, né? Eu falo, olha, tem criança em casa? Tem que ter regra. Colocou a criança para dormir, abençoou, orou com ela, agora dorme. Entra pro seu quarto, tranca a porta e coloca uma música no quarto. Por que Exatamente. a música? Para a mulher relaxar. Música ajuda muito. Eu sempre digo, olha, coloca uma playlist instrumental, sem letra, com violino, mas uma coisa meio, né, legal. Também não pode ser aquela música de velório. Valsa de 15 anos. Ou então coloca um hino, não é? Da harpa cristã. Não. É a treva. Outro dia eu até brinquei com o Nani Azevedo, né? Que uma esposa chegou para mim e falou: pastor, fala com meu marido. Ele coloca lá alguns hinos do Nani Azevedo que são lindos para o culto, para o momento de adoração. Mas não faz muito sentido quando a gente... Eu já vi cada coisa engraçada. Veja só, outro dia uma esposa falou assim: pastor, conversa com meu marido. Sabe por quê? Ele ama tanto o nosso pastor presidente, acho que era até o pastor Jorge Branco, lá de Goiás, né? Olha, que já está com o Senhor. Ele ama tanto o nosso pastor que ele mandou colocar no quadro uma fotografia assim do pastor e colocou esse quadro na parede ao lado da cama. Não! Do casal. Ela falou: agora o senhor imagina, eu tô lá namorando com meu marido e o pastor... olhando pra gente. Olha, isso é sério, viu? Eu falei: meu irmão, não faz isso não. Coloca esse quadro na sala, coloca esse quadro no escritório. Esses dias eu coloquei uma foto das meninas aqui no quarto para trocar as fotos, né? Aí a dançou: não, pô, foto das meninas aqui no quarto, não. Das meninas, não. Você percebe? Parece coisas assim, parece coisas simples, mas que de repente começa a comprometer. E, por exemplo, às vezes a esposa não quer falar com o marido para não entristecê-lo, porque ele fez aquilo com tanto amor, e começa a prejudicar a qualidade da relação sexual. Por isso que tem que haver franqueza na conversa, franqueza no diálogo, né? E é o que você falou, e nós precisamos realmente ter um álbum erótico, por isso que é legal, é o que eu estou falando aqui. Então, as pessoas... entender isso. Tem mulher que fala: não, vou ficar com a luz apagada porque eu tenho complexo do meu corpo. Eu acho que o que menos os homens se preocupam na hora em que os dois estão envolvidos ali naquele momento que a gente chama de platô, é com o corpo um do outro. Pastor, tem uma pesquisa, inclusive, que diz que o homem, ele pode chegar a perder até... é perigoso isso. Até 40% do raciocínio lógico dele quando ele está excitado. Então, se ele pensava assim: o seio a mama mudou, a mama caiu um pouquinho, que cai, gente, cai, envelhece, tá tudo bem, tudo cai. As coisas do homem, como que era quando era jovem, assim, ó, aí vai envelhecendo e fica, cai, cai tudo. É a lei da gravidade. A lei da gravidade. Ou vai envelhecer ou vai morrer. Eu não quero morrer, tô esperando Jesus voltar, então vou envelhecer. E é normal. Mas o homem, quando ele está excitado, ele pode perder até 40% do raciocínio lógico dele. Ele não fica medindo se está caído, se está torto. E é legal até deixar uma mensagem aqui. Os pastores, compartilha essa live com seus pastores. Alguns pastores, quando recebe ali alguma ovelha no gabinete, eu falo isso porque eu atendi muitos pastores ao longo dos anos, eu ministro em várias igrejas, então eu lido muito com esse público. Eles orientam que o casal deve fazer sexo no escuro, que o casal tem que evitar barulho e tudo o contrário do que a gente está ensinando. Vamos pôr a gente na cruz, pastor José. E é importante a gente orientar com amor e carinho, né? Que esses pastores tenham o cuidado de se informar.
né, de estar caminhando aí com o pastor Josué, de estar sendo orientado, porque quando uma orientação errada é passada para uma ovelha, e eu tô falando de mim agora, eu vivi isso há anos atrás. Quando eu comecei a estudar a sexualidade para tentar salvar o meu casamento, eu recebi uma orientação muito errada, né? Que não vem ao caso, nem que foi, nem como foi, mas foi uma orientação errada que colocou meu casamento em risco. Não foi maldade daqueles pastores, era o que eles tinham para me oferecer. Mas hoje, vocês que estão aqui compartilhando essa live com o seu pastor, com o seu líder, vocês que estão aqui sendo abençoados por esse tempo de qualidade do pastor Josué, que a agenda dele é lotada, escutem isso e abram a mente para entender que o sexo é presente de Deus, é para ter prazer, é para ter orgasmo. Eu falo para as mulheres assim, pastor, para as pacientes, para as pastoras, enfim, eu falo, olha, já que vai fazer, porque é bíblico, 1 Coríntios, né, 3, versículo 7, do 3 em diante. Já que é uma obrigação, vá decidir a ter prazer. Vá pensando assim, já que eu vou fazer, eu mereço, sou filha do rei, eu vou ter orgasmo, eu vou ser feliz. E abrir essa mente para passar essa informação, né, para as ovelhas. E é muito perigoso quando os pastores, por ignorância, e ignorância no sentido de não saber, né? Por não saber, passa informações erradas. E aí, preste atenção, como é que nasce as crenças? A partir de uma mentira dita por uma figura de autoridade que se torna uma verdade na nossa cabeça. É isso mesmo. E essa mentira, não é? Ou essa informação falsa, não é? Até inconscientemente se torna uma crença. E aí, olha, é muito difícil você se libertar disso. Por isso que é importante você... por exemplo, a Ariane tem muitas palestras, tem curso, agora vai lançar um livro. É muito importante que você leia sobre isso, estude sobre isso. Por quê? Pelo contrário, você vai passar informações erradas, colocando as suas ovelhas dentro de uma prisão. Agora, preste atenção, quando nós estávamos falando sobre barulho, eu gosto muito daqueles pais que eles são... Assim, eles são conscientes da necessidade dos filhos e de repente, proteger, né? De repente ele chega e fala, ó, deixa as crianças aqui e vai namorar, entendeu? Deixa as crianças aqui e vai namorar. Eu acho muito... Isso eu faço com a Rose aqui. Não, deixa o Joaquim aqui. Ah, não, deixa a Luísa, deixa o Davi aqui. Vão namorar, vão namorar. Isso é muito importante. Por quê? Porque todo casal precisa de um momento em que ele não tenha preocupação de que a criança vai bater na porta, de que a criança vai acordar. É claro, não dá para fazer isso todo dia, toda semana, mas pelo menos uma vez por mês, entendeu? Combina lá com a mãe, combina com a sogra, vocês fica com a criança, com o nosso bebê um pouquinho, entendeu? E isso é muito importante. Por exemplo, muitas vezes o bebê nasce e aí a esposa esquece que tem marido, concentra toda a atenção no bebê, aí é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não, é a criança. Agora a desculpa é a criança. Daqui a pouco esse cara ou se afunda na pornografia ou vai trair a mulher. Por quê? Tem 2 períodos, né, pastor, que eu me preocupo muito. É quando o bebê nasce e quando a mulher entra na menopausa. Por quê? Exatamente. Fora todas as questões de cansaço, de ter um bebê, ou de cansaço porque a idade mudou, o organismo mudou, o metabolismo, tem questões sexuais, dos hormônios e do genital. Então, a mulher, ela vai ficar, quando ela está amamentando, a prolactina sobe, a testosterona desce, ela vai ficar mais ressecada, não vai ter muito libido, a maioria, não vai ter energia sexual. Então, vai ficar com aquela preguiça, ou até mesmo, não é nem preguiça, é o cansaço. Porque amamentar de madrugada, eu sei que passei por isso várias vezes na minha vida. Meu Deus. Em casa tem um time de bom. Mas a realidade é que aí entra uma questão também no período da menopausa. E aí eu sempre digo o seguinte, incomoda a mudança de rotina, incomoda tudo, mas nós temos uma responsabilidade sexual para cumprir. Ai, Ari, misericórdia, eu sou obrigada a fazer sexo? Não, não é que você é obrigada. Eu não gosto de usar o termo obrigada. Mas se eu casei, eu tenho uma responsabilidade sexual para cumprir. E sim, a frequência sexual tem que estar alinhada. Se um quer uma vez por mês e o outro quer todo dia, tem uma discrepância aqui muito grande. Então é importante alinhar isso.
usa um lubrificante, usa um excitante, né? Ali busca uma forma de melhorar essas questões, que de repente não pode mexer com reposição hormonal, com acompanhamento médico. Quando pode, é ótimo. Alguns não vão poder. Mas buscar ajuda. Tem um livro do pastor Josué também, que eu gosto de falar desse livro, porque esse livro é muito legal, que é o Sexualidade de Barro. Eu tenho ele aqui para todo lado, porque eu dou muito de presente. Mas ele é um livro que ele tem até uma explicação muito legal. Eu acho que nós precisamos entender que eu preciso ativar a minha sexualidade. Ativar de 4 formas, né? Eu falo que é os 4 pés da sexualidade. No ambiente mental, então aqui, ó, no meu quarto da intimidade, na mente, eu tenho que pensar positivo, ter histórias positivas, entender que é bênção de Deus, é do meu Deus, tudo que ele criou ele é bom, né? A segunda questão que eu preciso ativar essa sexualidade é no corpo. Então, ter um corpo que funciona, intestino funcionando, dormir bem, fazer atividades físicas, né, dentro do possível. E ter um genital saudável, fazer exercícios íntimos, né? Tem vários tipos de manobras que a gente ensina sobre questão de saúde peniana e saúde íntima feminina. E a questão da prática. De ir para a intimidade e falar, não, eu sei fazer o meu marido, o meu cônjuge ter prazer, e eu sei também ter prazer. Então, o ambiente sexual é um ambiente que eu domino a prática do sexo e que eu entendo como é legal fazer. Até para descaracterizar o sexo da pornografia, né, pastor? Porque tem muita gente que aprendeu a fazer sexo lá na pornografia. E na verdade, a pornografia, ela não é prática sexual, é ginástica sexual, na verdade. É ginástica. Essa eu nunca tinha escutado. E aí as pessoas precisam entender que para gravar uma cena pornográfica, preste atenção, para gravar uma cena pornográfica, então a atriz, por exemplo, se produz, é escolhida a dedo e tal, né? Ela se produz e tal. Aí o ator também, aí tem luz, aí tem câmeras, aí tem um diretor que fica dirigindo, faz assim, faz assado e tal, certo? E é blefe, é mentira, é teatro. Aquilo ali não existe na realidade, entendeu? Aquilo não existe. Nem se você conversar com atores pornográficos, eles vão dizer para você. Você já atendeu? Na verdade, quando eu tinha programa em rádio, tive um programa na TV Gênesis, fiquei em 2 rádios, tive em 2 rádios, fiquei uns bons anos com programa em rádio, falando de sexualidade à luz da Bíblia. E eu atendi uma mulher que ela não quis se identificar, hoje ela é pastora, conheço, né? E ela não gosta de falar, mas ela, por me seguir, acabou compartilhando. Ela foi atriz pornô, ela foi garota de programa, depois ela conheceu o mundo de ser atriz pornô e foi atriz pornô. Ela me contou várias coisas, pastor, assim, eu fiquei muito... Eu já sabia de algumas, outras eu descobri, mas uma coisa me marcou. Um dos grandes fetiches dos homens e de algumas mulheres que assistiram pornografia é a mulher ejacular. É a mulher praticar o squirt, aquele tanto de líquido que sai. E cientificamente, como sexóloga, eu já sabia que aquilo não existia. Não existe. Mas eu quis entender, eu fiz essa pergunta para ela no programa da rádio. E ela falou assim... Ari, de 2 uma, ela já viveu as 2 situações no tempo, né? Hoje ela é uma mulher liberta, casada, enfim. Ou eles eles fazem, né? Porque é isso aí que o senhor falou. Às vezes, uns 5 minutinhos de vídeo pornô demorou 3 horas com os cortes, sabe? É uma coisa muito triste. Aí toma remédio para ereção os homens, é uma coisa muito triste. Mas normalmente eles pegam esse tubinho, que é um tubinho para aplicação de pomada vaginal no canal vaginal, e obrigam as mulheres, num determinado momento da gravação, a introduzir um líquido lá dentro, branquinho, que é como se fosse um lubrificante. Então a mulher introduz esse líquido branquinho na entrada do canal e fica de olho. Quando dão algum sinal, ela contrai o músculo pubococcígeo e libera aquele lubrificante, que é algo que foi introduzido lá. Uma outra questão é o homem ejacular dentro do canal e, de repente, quando dá um sinal, ela faz a força e espelha a ejaculação do homem. Só que muitos homens acham que porque a mulher não ejaculou, escorreu, ela não teve orgasmo. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira da pornografia. Não é real. Sabe o que mais... Não existe. Então, o homem de Deus, que hoje é um homem de Deus, que um dia consumiu pornografia, às vezes fica pressionando a mulher. Fala, você não teve orgasmo? Não escorreu. Não vi e não é real. Tem umas mulheres outras que vão ter um aumento de lubrificação? Tem.
aquele aumento de lubrificação pode conter urina, chega no máximo, em casos extremos, a 2 ml. Gente, o que são 2 ml? Então, a mulher não ejacula, mulher não produz líquido seminal, líquido sêmico. Então, é uma mentira da pornografia. Essa é uma entre tantas, né? E essas ilusões, elas vão adoecendo as pessoas. Gente, pornografia é algo que adoece mesmo. Então, é por isso. Então, aí se constrói um mundo, não é ilusório, né? É virtual, certo? E aí, quando vai para o quarto com a sua esposa, não tem câmera, não tem diretor, não tem luz, entendeu? Não tem aquele aparato de engano que é a pornografia. Por isso, quem consome a pornografia começa a desenvolver um padrão de pensamento em relação ao sexo completamente distorcido, entendeu? Completamente distorcido da realidade. E aí se torna um viciado em dopamina, não é? Que é a mesma dependência química do viciado em cocaína. Por isso que você não pode usar a pornografia como referência, como modelo, certo? Você não pode usar. Você tem que se libertar disso. Agora, uma outra coisa importante, aqui é importante para a mulher e é importante para o homem conhecer o mínimo necessário da anatomia do corpo um do outro. Não é? Por quê? Porque eu percebo que muitas vezes a ignorância, ou seja, o não saber absolutamente nada sobre a anatomia do corpo um do outro, aí o sexo fica meio assim como um animal irracional. Tá faltando, né? Fica faltando alguma coisa. Porque aí fica só para ejacular, entendeu? E gerar filhos. Não é um desfrute, na verdade. Por exemplo, quando a gente fala do mapa, não é erótico do corpo da esposa, certo? Às vezes, quando eu estou falando sobre isso, a gente explica para os homens, a gente explica para a mulher aonde é que estão os pontos erógenos que devem ser explorados. E aí os homens precisam entender que isso leva tempo, porque o homem se excita só de ver a mulher enrolada em uma toalha. E a mulher não é assim. Não é? A mulher não é igual ao homem, né? Até a quantidade de sangue que o genital precisa, né? O homem, ele precisa de uma média de 50, 60, 80, talvez, ml de sangue ali no tudão, né? No órgão genital masculino, que eu chamo de tudão. Para ter uma ereção. Então, é mais ou menos essa quantidade de sangue. Estímulos, o homem leva uma média, tá? Tem a ver com idade, com peso, enfim. Mas uma média de 3 minutos de estímulo para ter uma ereção. Pode ser um beijo na boca, pode ser uma calcinha secando no arame, pode ser uma voz, né, doce da esposa no WhatsApp. Agora, a mulher não. A mulher precisa de uma média de 500 ml de sangue circulando no órgão genital para ela ter um orgasmo. Enquanto o homem é 50, 80, a mulher é 500. A mulher precisa de uma média mínima, é claro que é uma média mínima, aí de 11 minutos, 10 minutos de estímulo antes de ser penetrada para sofrer um processo de excitação completo. Que é o quê? Quando de fato vai essa quantidade de sangue, ela fica excitada, o canal vaginal dá uma leve alongada. E as glândulas de Bartolini, glândulas paroretrais, glândulas de Skin, vai lubrificar esse canal. E essa alongada é importante, viu? Porque tem mulher que fala assim, chega no ambiente clínico, eu sinto dor. Vai lá no fundo, acho que o negócio do marido é grande demais. Às vezes não é tamanho não, sabe o que é, pastor? Ela não se excitou, não sofreu alongamento e foi penetrada antes de estar excitada. E aí quando eu passo um processo de excitação natural para ela vivenciar com a esposa, ela fala, não senti mais dor, Ari, acabou a dor. Então é muito importante conhecer e entender, né? Eu pus até a Preciosa aqui, com medo de mostrar a Preciosa. Não, pode explicar. Explica onde é que fica o clitóris da Preciosa, porque outro dia tinha um irmão procurando no umbigo da esposa, Preciosa. Meu Deus. Isso aqui é muito importante, né? Porque, olha, pastor José, tem muita gente que não sabe ver, mas é muita gente. Eu ri, foi de uma pessoa que perguntou assim no Instagram.
irmã, eu posso mandar uma foto para ver se eu encontrei o clitóris? Eu falei, não pode não. Eu falei, irmã, vai no médico aí perto da sua cidade, porque eu não quero foto não. Essa daqui é a famosa Preciosa, é uma pelúcia didática que viaja o Brasil inteiro comigo, levando informações para casais, mulheres e homens, né? Explicando questões de anatomia que a gente aprendeu lá na sexta série ou relembrando. Então aqui, ó, canal vaginal, né, por onde entra e sai o tudão, grandes lábios, aquele molinho que não nasce pelo, pequenos lábios, desculpa, aquele molinho que não nasce pelo, os grandes lábios, aquele que nasce pelo, e aqui tem uma pelezinha. Então, ali no pubis da mulher tem um ossinho. Quando desce assim, acabou o ossinho, cai nessa região molinha. E essa região molinha aqui, eu penso, pastor José, que foi um presente de Deus, né? Eu falo assim, pastor E José é interessante para as pessoas entenderem melhor ainda que o clitóris é uma parte, não é, com muitos nervos sensores, tanto quanto a glande do homem, e o clitóris foi colocado na mulher com a única e exclusiva e específica função de dar prazer. Ele não serve para mais nada. Eu até brinco, eu falo assim, eu acho que Deus estava criando a mulher e ele falou assim, nossa, vai lavar, passar, cozinhar, menstruar, engravidar, vou dar um presente para ela. Vou colocar nela o botãozinho da felicidade. Eu brinco que quando o homem, a mulher deixa, o homem descobre a maneira correta de estimular essa região, a mulher vive o quê? Feliz! Agora, essa região, às vezes ela fica escondidinha, né? O clitóris às vezes fica pequenininho, escondido, mas às vezes ele é grandão, assim, pra fora, bem externalizado e tá tudo bem. O que é importante o homem saber? Que o clitóris não é só isso aqui. Na verdade, ele é tudo isso aqui. Então, ele é uma região lá dentro bem maior. O homem, enquanto ele tem cerca de 4.000 terminações nervosas lá no tudão, a mulher tem aqui cerca de 8.000 terminações nervosas. Então, é muito importante estimular esse clitóris. Estimular antes da penetração, durante a penetração. E quando eu deixo a religiosidade de lado e entendo, lendo até a palavra de Deus, cantares, que estímulo é necessário. Isso não é masturbação. Masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até ter prazer. Mas dentro da relação sexual é importante o marido estimular a esposa estimular o marido, os toques, as carícias, elas são importantes. Foi a pornografia que genitalizou o sexo, colocou o sexo só com pênis, vagina. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de intimidade e de sexualidade, ela fala dois. São dois corpos que se tornam uma só carne. Né? Ali existia carícias nos seios, nas costas, no corpo, na cintura, pegada, beijo. E estímulo. Tem que estimular, é saudável para o casal. Né? É muito importante. É muito importante. E essa é uma das reclamações de muitas mulheres, não é? Que o marido, por não ler, por não ouvir palestras saudáveis sobre isso, eles são muito rápidos e preocupados apenas com o prazer deles, não é? Eu penso que um casal que se ama e sabe celebrar o amor no casamento, o marido vai mais preocupado em dar do que receber. Certo? Até o Douglas usou aquele versículo bíblico, não é? Melhor é dar do que receber. Então, quando você ama, você está muito mais preocupado em dar prazer. E você sabe que é uma arte. Entendeu? A prática do ato sexual prazeroso é uma arte. E se é uma arte, a gente aprende. Agora, tem uma outra questão aqui que eu acho que é importante a gente também responder. O que mais atrapalha o ato sexual? O que mais atrapalha o ato sexual? Ó, antes dessa resposta, primeiro a gente quer que você compartilhe, ó, vamos ficar mais 10 minutinhos aqui, mas só que nós temos que bater 2.000 pessoas aqui, não é? Vamos bater 2.000 pessoas. Então, antes de responder, você vai clicar aí no aviãozinho e você vai mandar essa live, tá, para o maior número possível de pessoas. Ó, são 22 horas e 55 minutos, eu trabalhei o dia inteiro, na verdade estava trabalhando até agora há pouco, está passando um jogo ali da NBA que eu queria assistir, eu abri mão de tudo isso para estar aqui com vocês, com a Ariane, a fim
de jogar luz numa questão que é bastante séria, muito importante, certo? Então, você vai clicar no aviãozinho aí para valorizar esse tempo aqui. Clica no aviãozinho, manda essa live para todo mundo, tá? Nós precisamos bater 2.000 pessoas. Antes de nós respondermos essa pergunta, o que mais atrapalha o ato sexual? Falta de privacidade, falta de higiene ou muito cansaço? Antes da resposta, amanhã começa aqui em Guarulhos, em São Paulo, a nossa conferência Pastor Discipulando Pastor. Começa a nossa conferência Pastor Discipulando Pastor. Olha quem vai estar ministrando lá. JB Carvalho, que é um grande mentor. Hernandes Dias Lopes, que é o maior pregador expositivo que eu conheço. Vai estar lá também Gerson, que fala sobre finanças segundo os valores do reino de Deus, como poucos que eu conheço. Estevão Fernandes, Silmar Coelho, Azaf Borba vai estar adorando e louvando a Deus. Você não vai perder por nada. Se você me pergunta como eu faço a inscrição, é simples. Lá no feed do meu Instagram, você vai na bio e lá na bio tem o link para você fazer a sua inscrição. Nós já temos centenas de pastores inscritos. Está sem som? Vocês estão me ouvindo? Não, estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Alguém aí, acho que perdeu o som lá, certo? Tá. Então eu quero que você se inscreva e venha estar conosco, tá bom? Estou perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva e depois a gente vai colocar também lá no YouTube. A Ariane vai colocar, eu vou colocar, para todo mundo aprender mais. E aí, Ariane, o que mais atrapalha o ato sexual é falta de privacidade, falta de higiene ou muito cansaço? Pastor, antes de responder, é importante falar sobre a conferência Pastor Discipulando Pastor, que ela é presencial em Guarulhos, mas ela é transmitida online, tem como adquirir o ingresso online? Isso, pode adquirir lá no feed, tem todos os links lá. Tá, então tem como pastor, por exemplo, da Flórida, Austrália, todos podem assistir, adquire e você pode assistir depois. Quem adquirir a conferência ainda vai ter, acho que 2 ou 3 mentorias comigo e com outros mentores que eu vou estar convidando. Vai ter um curso disponível, vai ganhar um livro. É muita coisa por um preço simbólico. Então, e outra coisa. Eu estou à disposição também para abençoar esses pastores que fizerem inscrição hoje, do online ou do presencial. Vamos pensar em algo aí. Exatamente. Até para esses pastores estarem preparados também para falar de sexualidade com ovelha. Exatamente. E outra coisa, se você faz a inscrição hoje, quando você fizer a inscrição, você ganha uma. Você paga uma inscrição e ganha uma, ou para a esposa, ou para levar um pastor da sua igreja, ou um pastor amigo da sua cidade. Então você ganha uma, você faz uma e ganha outra. Então, vai ser lindo lá, hein? Bom, vamos lá. Começa que horas amanhã, pastor, lá? Amanhã começa às 19h30. A programação é essa, ó. Amanhã começa às 19h30. Depois, na sexta-feira, começa 9 horas. Aí é manhã, é tarde e é noite. E depois, no sábado, termina a 12h30, mais ou menos, tá? Que bênção, glória. Vai ser muito lindo, vai ser. Então, Ariane, o que mais atrapalha o ato sexual? Falta de privacidade, falta de higiene ou muito cansaço? Pastor, vai depender do tipo de pessoa, a personalidade, a forma com que ela vê. Normalmente, eu optaria pela questão da falta de higiene, tá? Principalmente porque as mulheres... Principalmente as mulheres, o cheiro, ou o gosto, ou até mesmo o bafo, né? Esses detalhes para a mulher é muito importante. A mulher, às vezes, ela tá tendo prazer, mas se ela perceber um cheirinho ali desagradável, é como se furasse o balão tá cheio, fura o balão, acabou. Às vezes ela sai, ela começa ali a querer que ele termine logo, ejacule logo. Preguiça é uma coisa que atrapalha? Muito. Porque tudo que eu vou fazer com preguiça, tudo que eu vou fazer sem disposição, vai ser mal feito. Não tem como você fazer algo com excelência se você tá com preguiça. Ariane, mas eu tô cansada. Olha, é legal deixar uma mensagem sobre isso.
O cansaço acontece com todo mundo, mas nós temos que nos posicionar como pessoas responsáveis, tomar um banho já pensando positivo, dar uma alongada ali no banheiro, dar uma aquecida nesse corpo e vai e pensa, eu também vou fazer isso aqui bem feito, porque eu mereço como filho do rei e porque minha mulher ou meu marido merece. Então, é legal. Essa questão de higiene, inclusive, pastor José, é uma questão que faz com que algumas mulheres corram do sexo. Elas correm. Porque... Por exemplo, às vezes a mulher fala assim, o homem fala, minha esposa não gosta de beijar, mas você faz uma boa higiene na boca? Na língua, porque, né? Na língua, beijar alguém com mau hálito deve ser terrível, né? É extremamente broxante. Então, essa é a pergunta, você faz uma higienização da boca de forma correta? Você toma um bom banho? Você usa um creme, um perfume? Essa é a questão. Às vezes, não é a esposa que está fugindo, é você que está repelindo ela. E olha, pastor, se o homem não desce ali o prepúcio e não lava ali a fenda, a diferença ali entre o corpo e a glande, que é a coroa ou corona, aquela região ali, ela produz o esmegma, que é aquela secreçãozinha fedidinha que quando o homem ou a mulher criança, esfrega o dedo ali e cheira. Que coisa pedida, meu Deus. Terrível, terrível. Aquela coisa pedida de que quando você era criança, você cheirou, o ser humano cheirou por curiosidade, aquilo ali é um problema. Além de ser de o homem levar a bactéria para o canal vaginal da mulher, ainda corre um risco de uma série de coisas. Tem incidência de cândida, tem mulheres que desenvolvem cistite pós-coito, daí a mulher tem que ficar usando pomada. Estou falando assim por cima, mas é muita coisa. E o homem, pastor, tem muito marido que reclama também. Eu não posso ser injusta com os homens. Exatamente. Outro dia eu até recebi uma mensagem de uma pessoa aqui no Instagram, e às vezes a minha equipe printa, me manda, eu tento responder todo mundo, mas é gente demais. Mas essa pessoa, as meninas printaram, correram lá no grupo, Ari, corre e responde você. O marido desenvolveu nojo da mulher. Como assim desenvolveu nojo? Pensei que era questão de até envolvido com pornografia, enfim. Fui avaliar lá, fui ali instruir o homem. E ele falou pra mim assim, não, minha mulher é limpinha, ela se lava bem e tudo, mas o cheiro dela é forte. Aí eu fui explicar pra ele, eu falei, olha, genital, região íntima, você pode lavar o que for, tem um cheiro forte, tem um gosto forte. Então ele tinha nojo de dar uns beijos na esposa por causa do cheiro e do gosto forte. Falei pra ele, olha, usa um gel beijável, porque o cheiro, por mais que lave, ele falou, não, ela depila, ela é limpinha, mas o cheiro é forte. E gente, é genital, não é pescoço, né? É uma região que fica abafada. É uma região que produz uma secreção, que é o esmegma. Então, a gente tem que ter o cuidado do sabonete íntimo, de um desodorante íntimo. Mas se quer beijar e o gosto, usa o gelzinho, né? Agora, sim, é muito importante a higiene. E ele falou outra coisa que o marido uma vez reclamou para mim, foi essa questão da depilação, certo? Acho que é muito importante, tanto o homem quanto a mulher, prestar atenção nisso, entendeu? Porque, às vezes, não se tem esse hábito, não se tem esse cuidado e compromete a qualidade do ato sexual também, não é? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Em relação ao orgasmo, deixa eu ver aqui. Em relação ao orgasmo, com respeito ao orgasmo, a esposa deve sentir primeiro, os dois devem sentir juntos, ou o marido deve sentir primeiro? Antes de você falar, eu prometi que eu ia falar algo aqui para todo mundo. Deixa eu falar isso agora. Deixa eu ver se eu baixei isso daqui. Eu vou começar um trabalho que eu estou chamando de rede de mentoria. Rede de mentoria, onde eu vou dar mentoria para um pequeno grupo de pastores, tá? Um pequeno grupo, talvez 100 pastores de igreja, tá? Muitos pastores não têm mentores e eles querem ter minha mentoria e dos mentores convidados. Então, vai começar agora, no mês de março, eu vou receber aqui no meu espaço Amo Família 30 casais de pastores. Esses pastores vão estar comigo e os meus convidados, mentores,
de quarta-feira à noite até sábado pela manhã. Quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã. Já estou na fila. Pode se inscrever, de repente, para maio, tá? Ó, quais são os temas que vão ser abordados? Pastores solitários, pastores em perigo. Eu vou ministrar. Depois, meu filho Douglas vai ministrar sobre uma igreja orientada pelos 5 ministérios. Depois, o doutor Jonatas Leônio vai estar falando sobre como o pastor deve proteger sua saúde emocional. Depois, o Cláudio Souto, que é um doutor na área de marcas e marketing, vai falar sobre identidade e comunicação visual da igreja. Depois, o doutor Javier Casademonte vai falar sobre liderando a igreja do futuro. Como será a igreja daqui 10 anos, e quais são as preocupações e quais são as 10 habilidades que o líder vai precisar para liderar a igreja do futuro. Aí o doutor Paulo Salustiano, que é médico ortomolecular, especialista em medicina integrativa e quântica, e há 21 anos trabalha nessa área, vai falar sobre a saúde do líder. Aí o pastor Carlito Paes, que é pastor da igreja com a maior estrutura do Brasil, vai falar sobre crescimento sustentável da igreja. Aí eu vou estar falando sobre o pastor, seu casamento e sua família. Aí vou estar falando também sobre Deus não patrocina homens, mas sim a visão que ele dá aos homens. E o pastor Abe Uber vai estar falando sobre coração de pastor precisa ser pastoreado. Então você vê que vão ser 4 dias. Que bênção! Só para você ter uma noção, tem pastores da África vindo no primeiro grupo. Pastores da África. Então, se você quer fazer parte disso, se você quer se inscrever para um desses grupos, eu vou deixar aqui um telefone. Qual é a data, pastor? Qual que é a data? A data que eu preciso... Deixa eu ver aqui a data. Vou passar a data. Problema. Se não tiver, vou passar para você problema. a data dos dois grupos que eu vou receber. O primeiro já está quase já completo, mas deve ter algumas vagas ainda. E você pode se inscrever para o segundo grupo de 30 casais de pastores, tá bom? Bom, vamos lá. Março vai ser do dia 23 a 26. Março, 23 a 26, tá? Depois, maio, aí tem o grupo que vai vir em maio. Maio vai estar o Luciano Subirá, vai ser lindo também, tá? Abril, maio. Maio vai ser do dia 18 a 21. Maio vai ser do dia 18 a 21. E então, qual pastor, o número para fazer a inscrição, pastor? Qual o número? 11 9754 0432. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Para quem quiser, ó, 11, tá? 9754 0432, tá? Eu vou deixar até fixado aqui, ó. Salvo isso. Você que quer fazer a inscrição, tá? Você pode falar com o meu pessoal, certo? E nós vamos inscrever. Ficou aí salvo aí? Acho que não ficou, não. Não, pastor, não ficou aqui para mim, não. Segura. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei num botãozinho, acho que foi no outro. Gente, que bênção. Eu amo estar aprendendo e eu penso que essas oportunidades, elas vêm de encontro a gente, elas chegam aos nossos ouvidos por propósito. Eu penso que o próprio Deus sopra essas oportunidades que chegam a nós como ei, desperta, você precisa evoluir, a oportunidade está aí. Então eu sou piolho de aprendiz. A hora que eu vejo uma porta assim, que eu vejo que a pessoa, né, é uma bênção, eu falo, quero aprender. Já vou ver aqui a data, se eu não estiver ministrando em nenhuma igreja, eu vou estar aí com certeza sendo, né, ministrada. Não, e você imagina, vai estar conosco aqui à mesa, nós vamos sentar à mesa aqui com homens como Luciano Subirá, Carlito Paes, Abe Uber, Javier Casademonte, Douglas Gonçalves. Eu vou estar ministrando. 4 dias, almoçando, jantando, entendeu?
99754. Se você quiser fazer parte desse grupo, que é pequeno, são 30 casais, e não pode ser só o pastor, tem que vir a esposa, porque vai ter ministração para a esposa também, entendeu? Vai ser lindo, tá bom? Aí você pode mandar uma mensagem. Bom, última pergunta, agora vamos responder para a gente descansar. Vamos lá. Com respeito ao orgasmo, a esposa deve sentir primeiro, os dois devem sentir juntos ou o marido deve sentir primeiro? Tem meu parquinho! É isso aí. Não tem uma regra. O importante é que ambos tenham prazer. Não tem regra. Eu acho que a primeira regra que eu quero quebrar aqui agora: o sexo não acaba quando o homem ejacula. O sexo não acaba quando o homem tem o orgasmo. Se vocês aprenderem só isso, eu saio daqui glorificando. Quando o homem ejacula, quando o homem tem o orgasmo, é importante ele observar e avaliar se aquela mulher teve um orgasmo. Se ela está satisfeita, se não, amigo, meu irmão, abençoado de Jesus, usa seu dedinho, sua mãozinha, outra coisa que você queira usar, né? A bochecha. Mas assuma e cumpra a sua responsabilidade sexual, porque o orgasmo, ele é um presente de Deus. E Deus nos deu um corpo que tem terminações nervosas, né? Na boca, no bico dos seios, no clitóris, grandes lábios. E é até legal tirar esse peso do homem, viu, pastor? Porque tem homem que pensa assim, poxa, eu tenho que levar ela ao orgasmo, mas se eu ejacular, acabou o sexo. Então, eu terminei, acabou. Não! É muito legal, de repente, combinar e falar, a hora que você estiver chegando lá, me avisa, vamos sentar, chegar junto. Pode acontecer? Pode. Pode dar certo? Pode. Mas não se prendam a isso. O orgasmo é presente de Deus. Lute por ele. Normalmente, a gente instrui com amor e carinho, né, que o marido leve a mulher ao orgasmo primeiro. Porque a mulher pode ter vários orgasmos. Então, se o marido pudesse se esforçar ali logo nas preliminares, né, fazer uma massagem no clitóris, fazer uma brincadeirinha, fazer uma coisa legal, deixar essa mulher assim, feliz, é ótimo. Que daí ele leva ela ao orgasmo primeiro. Depois ele pode levar outras vezes e podem ter orgasmo juntos. Isso é legal. Mas não se apegue a isso, tá? O importante é que os dois tenham prazer. Lembrando que o prazer, ele é uma busca, em primeiro lugar, individual. Então a mulher, ela tem que se permitir, ela tem que ir para o sexo pensando eu vou ter prazer. E depois dar liberdade para que esse marido estimule esse corpo e para que seja algo gostoso. Pastor, eu quero aqui com muito carinho encorajar mais uma vez, eu como filha, né, espiritual, porque eu sou realmente, eu fico lá na Barra da Saia da pastora Rose, isso e aqui, pastor José, isso e aquilo, eu não sei como que eles me aturam, né? Mas eu quero encorajar vocês que de repente chegaram aqui. Se você chegou do meu Insta e ainda não segue o pastor José, é bem difícil, né? Todo mundo conhece ele. Mas se ainda não segue, segue aqui agora o pastor José Gonçalves, que é meu mentor, que me corrige, me orienta. E se você de repente chegou aqui e não me segue, segue também. Agora eu quero te encorajar. Esteja no Pastor Discipulando Pastor de forma online ou presencial, que começa amanhã. E também faça de tudo para estar lá nessa conferência presencial. Como chama mesmo, pastor? O que vai acontecer em março e maio? Rede de mentoria, pastor, discipulando pastor. São só 30 casais, por isso é muito bem selecionado. São pastores de igreja. Se você é um pastor de igreja, então é muito importante. Agora, se você não segue a Ariane, tem muitas pessoas aqui dizendo, como é que eu sigo você? Ó, a Ariane. Aqui em cima, geralmente, fica os dois... Os dois Instagram, certo? Mas é Ariane com Y, né? Ariane Marques, tá? @Ariane Marques, tá? Para você seguir a Ariane aí, tá bom? Ariane, foi muito bom estar aqui, tá? Foi muito bom. Essa live vai ficar gravada, depois você vai lá no feed e deixa uma mensagem. O que você aprendeu? Marca 2, 3 pessoas. Obrigado, Ariane. E pastor, eu que agradeço. Marcar outras vezes, a sua vida, tá? Da pastora Rose, de todos aí. Obrigada. A Rose está te ouvindo lá e está preparando uma sopa para mim lá. Olha, não come muito não, porque vocês têm que aproveitar a semana, porque final de semana vocês trabalham muito, semana para a gente que ministra nas igrejas, que viaja, a semana tem que ser mais colorida. É verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Dantas, seus filhos, e Deus abençoe a todos que estiveram conosco aqui. Esperamos vocês na conferência. Deus abençoe. Até mais.